Meus irmãos, a paz do Senhor, estamos de volta para mais um subsídio da Escola Bíblica Dominical. E eu quero louvar a Deus pela sua vida, né? Você que nos acompanha aí no canal Mensagem de Fé e Esperança. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa. Continue conosco, pois Deus tem uma bênção especial para a sua vida. Nessa lição, nós vamos falar sobre a condição dos gentios sem Deus. É a lição de número 6, de 10 de maio de 2020. Uma lição maravilhosíssima, onde nós vamos tratar sobre a triste condição do homem que não conhece ainda a graça salvadora. E da nossa triste condição, quando nós não conhecíamos ainda o Senhor Jesus. Pela graça nós somos alcançados, e essa triste condição, ela já é passado para nós, né? Para aqueles que não aceitaram a Jesus como Salvador ainda vive essa triste condição, né, sem Deus. Nesse trimestre, nós estamos falando sobre a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa, com o pastor e escritor Douglas Batista. A lição desse trimestre está baseada na carta aos Efésios, uma carta que, como nós já falamos, altamente cristológica, né, que trata da doutrina de Cristo, a doutrina da cristologia em larga escala. E também a doutrina da soteriologia, que é a doutrina da salvação. Nessa lição, a lição de número 6, nós temos como objetivo geral, o objetivo mais amplo, esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. A promessa que perpassou todo o Antigo Testamento, chegando ao Novo Testamento. Logo no início ainda do Novo Testamento, os homens não tinham clareza, né, dessa situação, né, desse plano messiânico, desse plano salvador, né? Ao longo do desenvolvimento do Novo Testamento, né, com a morte de Cristo, se tornou possível os homens alcançarem essa graça e novamente passar a fazer parte da aliança feita com Abraão, Isaac e Jacó. Os nossos objetivos específicos, né, primeiro, conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. O nosso segundo objetivo é explicar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. E, por fim, afirmar que, desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. O nosso texto áureo está no livro de Efésios, no capítulo 2, e o versículo 11, que diz o seguinte: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, eres gentis na carne e chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamavam, ou pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pelas mãos ou pela mão dos homens. A nossa verdade prática diz: outrora sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros da promessa. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Efésios, o capítulo 2, versículos 11 e 12, e Romanos, capítulo 4, versículos do 12 ao 14. Nós não vamos ler para ganharmos tempo no nosso subsídio, mas eu quero aconselhar você a fazer a leitura aí na sua lição e também na sua Bíblia. Como eu tenho feito, eu gostaria de continuar desafiando você para fazer a leitura de todo o livro de Efésios, né? Não só o capítulo 2, né, de onde está, né, aí o texto, né, que vai orientar a nossa lição, e não só Romanos capítulo 4, versículos 12 ao 14, mas leia toda a carta aos Efésios especificamente, né? E sempre que possível, leia também Romanos,
né, que vai falar muito aí sobre a condição, né, de Israel e a condição dos gentios, outrora desgarrados da promessa, né, desligados totalmente da promessa, mas agora por Cristo podendo fazer parte da promessa de Deus. Posto essas considerações, eu gostaria ainda de pedir a você que não se inscreveu no meu canal, que se inscreva. Ao se inscrever, ative o sininho para que você possa receber as notificações de tudo que postarmos aqui no nosso canal, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Também pedir a você para deixar aí um joinha, um gostei, e deixar um comentário aí na barra de comentário do nosso vídeo. Isso é muito importante. Compartilhe com seus amigos, professores de escola bíblica dominical, superintendente. Compartilhe com todos aqueles, né, que você entende que devem ser abençoados com a palavra do Senhor nosso Deus. Posto essas considerações, né, aqui na nossa introdução, diz assim: da presente lição, veremos que o autor de Efésios, né, que é Paulo, né, lembra aos gentios de que antes da regeneração eles eram incircuncisos. E nós vamos falar logo aqui à frente sobre o que significa essa questão de circuncisão e a questão da incircuncisão, né? Lembra que eles eram incircuncisos e haviam experimentado 5 formas de privação, né? Foram privados de 5 coisas. Número 1, estavam sem Cristo. O homem, né, longe de Deus, ele vive sem experimentar a graça salvadora de Cristo. Segundo, estavam separados de Israel. As bênçãos, né, que Deus prometeu a Abraão, Isaque e Jacó e os seus descendentes não haviam o alcançado. Terceiro, estavam alienados quanto à promessa. Ou seja, é o que Paulo vai dizer, né, que estavam estranhos quanto aos concertos da promessa. Estranhos, ou seja, as promessas, né, não havia alcançado ainda o mundo gentio. Sem esperança e, por fim, sem Deus no mundo. Essa era a condição de privação dos gentios sem Deus. À medida que nós fomos caminhando na nossa lição, nós vamos explicando o passo a passo, né, de cada uma dessas coisas. O nosso primeiro ponto aí, chamados incircuncisão. Na era antes de Cristo, além de mortos espiritualmente, os gentios eram desprezados pelos judeus e identificados como incircuncisos. Você deve lembrar, né, da guerra entre Israel e os filisteus, quando o gigante Golias afrontava o povo de Israel. Durante 40 dias aparecia no arraial e gritava: será que Israel não tem um homem para lutar comigo? Manda um homem somente para lutar comigo. E quem me vencer, né? O povo que nos vencer, nós seremos escravos de vocês. E se nós vencermos esse homem que lutar comigo, vocês serão os nossos escravos. Aparece Davi, filho de Jessé, que vai levar alimento para os seus irmãos no campo, né, na guerra, e ele ouve aquele desafio, aquele desacato, e pergunta: quem é esse incircunciso que afronta o povo de Deus? Quem é esse incircunciso? Incircunciso, como nós vamos ver aqui, era toda pessoa que não era circuncidada. Essas pessoas que não eram circuncidadas, conforme a lei de Deus para o povo de Israel, eram considerados pessoas desprezadas, pessoas imundas. Lembra da mulher cananeia? O que Jesus falou para ela? Não é lícito tirar o pão da boca dos filhos e lançar na boca dos cachorrinhos. Não é lícito tirar o pão da boca dos filhos, ou seja, do povo de Israel, e lançar na boca de um gentil
que era considerado cão, que era considerado cachorro. Com isso, Jesus não estava diminuindo aquela mulher. Pelo contrário, Jesus estava dizendo da triste situação em que os gentios viviam sem Deus, como cachorro, desprezados, né? Pessoas que não mereciam o favor de Deus, né? De acordo com a mentalidade judaica. No nosso primeiro item aí, nós vamos falar sobre o conceito de circuncisão. O que era a circuncisão? Circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio, né, do órgão sexual masculino. Era prescrito na lei e era um sinal externo, né, de quem pertencia o povo da aliança. Esse procedimento que ocorria, né, na glande que envolvia o prepúcio, né, masculino, né, esse procedimento ocorria ao 8º dia, né, de vida, quando os meninos, né, que nasciam em Israel, ao seu 8º dia, ele era levado ao templo, era circuncidado e apresentado ao Senhor. Né? O povo estrangeiro, aqueles que eram comprados por dinheiro por Israel, também eram circuncidados. Uma vez circuncidado, agora ele não era mais estranho às promessas de Deus. Os estrangeiros que eram comprados e circuncidados, eles passavam a fazer parte da família de Israel. Eles passavam a fazer parte do povo de Deus e eram identificados como alguém que servia ao Deus de Israel, ao Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Quem não era circuncidado era considerado como incircunciso e, portanto, era excluído da aliança. Todo aquele que não era circuncidado era considerado como excluído, tratado como cão, né, tratado com desprezo, tratado com desdém pelo povo de Israel. A circuncisão, ela tornou-se um sinal de distinção entre Israel e os demais povos. Quando nós falamos, né, do povo, né, dessa divisão, nós temos que ter em mente o seguinte: quem é Israel? Israel é o povo da promessa, aqueles que nasceram, né, no meio israelita. Quem é gentil? Todo aquele que não faz parte do povo de Israel é gentil. Quando Jesus morreu na cruz do Calvário, instituindo assim um novo povo, ocorre então agora uma terceira classe de pessoas. Nós temos o Israel, nós temos os gentios e agora nós temos a igreja. Quem é Israel? Todo aquele que não é gentil. Quem é judeu? Todo aquele que não é israelita. E quem é a igreja? Todo aquele que aceitou a Jesus como Salvador. Tanto tirado entre os judeus, como tirado entre os gentios. Todos aqueles que aceitam o pacto da promessa, esse passa a fazer parte da igreja de Cristo. Igreja essa, como diz o subtítulo da nossa lição, igreja essa redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. No nosso segundo item aí, o significado religioso da circuncisão. A circuncisão não era apenas um ritual ou um mero ritual. Ele tinha um amplo significado religioso. Seu significado religioso apontava para a santificação, como nós vemos em Êxodo no capítulo 19, e os versículos 5 e 6. A circuncisão era algo levado tão a sério que aqueles que eram circuncidados, eles recusavam a comer, a fazer parte de uma mesa com quem não fosse circuncidado. O apóstolo Paulo repreendeu Pedro quando ele comia com os gentios, quando ele comia com os incircuncisos. Não porque Paulo tivesse em mente que aqueles que fossem circuncidados,
eram melhor do que aqueles que fossem circuncidados, aqueles que não eram circuncidados, era pior do que eles. Paulo não tinha isso em mente, mas Paulo sabia que na mente de Pedro ainda pairava esse preconceito religioso. Na mente de Pedro ainda pairava esse ritual, mesmo sabendo, né, que Cristo havia trazido uma nova forma de viver. Pedro ainda conservava essa forma, né, de ver a circuncisão. Por isso Paulo, ele o repreende, porque ele condenava a incircuncisão, ele condenava o ato das pessoas serem incircuncisas, ele condenava os gentios. Mesmo assim, comia com eles, né? Ou seja, ele estava mostrando-se hipócrita a essa determinada altura. Os gentios, né, os incircuncisos, segundo o pensamento religioso da época, eles não eram dignos, né, dos favores divinos. Por isso, o povo de Israel se recusava até mesmo comer com os incircuncisos. Nosso terceiro item aí, a circuncisão no coração. A boa nova que Paulo traz é que a verdadeira circuncisão não se tratava, né, de uma operação externa, né, na carne, pelos homens, mas aqui é feita no interior, no coração. Assim, em Cristo, o sinal de quem pertence a Deus não é nem a circuncisão e nem a circuncisão, mas sim o ser uma nova criatura em Cristo Jesus. Paulo vai dizer isso lá em 2 Coríntios, no capítulo 5 e o versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. A marca do verdadeiro cristão não está, né, na glande do seu prepúcio, né, ser cortada ou não. A identificação do cristão está em seu coração, está mudado e ter recebido a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A circuncisão na nova aliança. O assunto da circuncisão gerou discussões acaloradas entre judeus e gentios. Em Antioquia, a questão ganhou muita dimensão, provocou intensos debates e culminou com a convocação do primeiro concílio da igreja em Jerusalém. Nesse concílio, os judeus, né, debatiam se era necessário, né, os cristãos, na verdade, convertidos do judaísmo, eles debatiam se era necessário continuar com a questão da circuncisão. A deliberação dos apóstolos sobre o assunto, né, sobre a orientação do Espírito Santo, passou a enfatizar que na nova aliança, a circuncisão somos nós que servimos a Deus no Espírito Santo e nos gloriamos em Jesus Cristo e não confiamos mais na carne. Assim, a resolução, né, do primeiro concílio foi que apartasse dos ídolos, ou seja, da idolatria, não comessem carne sufocada, né? Essa foi a resolução, né? Não comesse carne sufocada e se apartasse dos ídolos. Essa foi a resolução do concílio de Jerusalém. Por isso os apóstolos entenderam que a circuncisão somos nós, né? É nós que no nosso interior mostraremos uma nova vida em Cristo Jesus, ou no nosso interior continuaremos pecando e vivendo distante do Senhor nosso Deus. O nosso segundo ponto, estranhos ao concerto da promessa. Né? Na nossa lição, né, aliás, nossa leitura em classe, nós vamos ver aqui no versículo 12, né, do capítulo 2, seguinte, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos
aos concertos da promessa. Observa-se que a palavra concerto aqui está no plural, aos concertos da promessa. Porque Deus fez vários concertos com o povo de Israel ao longo do Antigo Testamento, como nós vamos ver aqui mais adiante. Primeiro nós vamos ver aí no primeiro item, uma vida sem Deus. Naquele tempo, isto é, antes da regeneração, eles viviam imersos no paganismo, portanto sem Cristo. Quando Paulo escreveu essa carta aos crentes de Éfeso, ele lembra que aqueles irmãos, em tempos passados, eles viviam uma vida imergida no paganismo, uma religiosidade vazia e incapaz de inseri-los na promessa da salvação. Quando Paulo fala que eles viviam sem Cristo, eles viviam longe de Cristo, isso não significa que eles não vivessem uma vida religiosa. Eles viviam uma vida religiosa, adoravam vários tipos de deuses, adoravam vários ídolos, mas nenhum desses ídolos era capaz de inseri-los na promessa messiânica da salvação. Significa que eles desconheciam a Cristo, como também eram indiferentes à promessa acerca da obra dele e da sua obra, né? Conforme eram indiferentes às promessas acerca dele, ou acerca de Jesus, e também da obra redentora de Cristo. Separados da comunidade de Israel. Ainda no versículo 12, o apóstolo salienta a desvantagem de os gentios não pertencerem à comunidade de Israel. Eles estavam excluídos não só dos símbolos externos, mas também não faziam parte do povo escolhido. A constatação cruel, que Paulo faz era que Deus não havia se revelado aos gentios, pois a chamada divina fora feita somente a Abraão e a sua descendência. Quando nós lemos lá, em Gênesis capítulo 12, nós vamos encontrar o seguinte: Abrão, sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Eu abençoarei grandemente a tua descendência. A promessa de Deus era específica para os descendentes de Israel. Portanto, quando a Bíblia diz que estavam separados da promessa, separados da comunidade de Israel, não é apenas ser um povo diferente, uma nação diferente de Israel. Se fosse isso, estava muito fácil de resolver. Mas a questão não é só ser uma nação diferente de Israel. Eu sou brasileiro e Israel é outra nação. O nosso país é Brasil e o país deles é Israel. Não é apenas isso. Se trata de uma questão soteriológica, de uma questão de salvação, de uma questão de chamado. E o chamado era específico para o povo de Israel, todos os descendentes de Abraão. Agora em Cristo, a bênção de Abraão, ela nos alcançou. Entretanto, o que os gentios precisavam de saber era que por meio de Cristo, eles também se tornariam descendentes de Abraão. Paulo, ele vai falar aqui no livro de Gálatas, que em Cristo todos nós somos benditos, como o pai Abraão, ou abençoados como o nosso pai Abraão. Nosso terceiro item, alienados aos pactos da promessa. Uma vez separados da comunidade de Israel, os gentios desconheciam totalmente os vários pactos, ou seja, os vários concertos que Deus estabeleceram com os patriarcas israelitas. Esses pactos, ou esses concertos, giravam em torno da grande promessa, ou do grande advento do Messias. Entre eles, nós temos aí o pacto abrâmico,
a aliança que Deus fez com Abraão. Desde o capítulo 12, né, de Gênesis, mais tarde essa aliança ela vai ser confirmada lá no capítulo 17 de Gênesis. Essa aliança vai ser confirmada, né? Também depois Deus vai reafirmar esse pacto através de Moisés, né, fazendo uma aliança chamada aliança mosaica. Esse pacto que Deus fez com Moisés também, mais tarde ele vai ser confirmado no reino davídico, né, que foi chamado como aliança davídica ou pacto davídico. Esses pactos eram reiterações da promessa messiânica. De tempo em tempo, o povo de Israel mesmo esqueciam da promessa, né? Estranhavam com eles mesmos o pacto ou desconfiavam da promessa de Deus. Deus renovava a promessa, como renovou, né, para Abraão, como renovou para Moisés, como renovou para Davi. Agora, uma vez regenerado em Cristo, é revelada a grandeza do amor de Deus. De alienados da promessa, por meio do sangue de Jesus, os gentios tornaram-se herdeiros da maravilhosa promessa. Os gentios, repitamos, eles não tinham alcançado o pacto abrâmico, eles não haviam alcançado o pacto mosaico, e eles não haviam alcançado o pacto davídico. Mas com o advento da morte e ressurreição de Cristo, nós fomos alcançados pela promessa de Cristo, pelo sangue de Cristo. Agora nós nos tornamos herdeiros da mesma promessa feita a Abraão, Isaque e Jacó, né? Mais do que isso, porque em Cristo agora nós não temos apenas uma promessa, nós temos a concretização da promessa. Nós não temos apenas sombra, nós temos a realidade, né, cujo corpo é Cristo. Amém? O nosso terceiro e último ponto, nós vamos falar, né, sobre sem esperança e sem Deus no mundo. Agora Paulo passa a descrever a situação dos gentios que viviam não tendo esperança e sem Deus no mundo. Primeiro, aí desprovido de esperança. O nosso comentador, ele traz uma frase muito interessante e que eu gostei muito. Ele diz aqui que a esperança é a âncora da alma. A esperança é onde nós nos ancoramos, onde nós nos aportamos, onde nós estamos seguros. A esperança é a âncora da alma. Podemos afirmar que os gentios eram desprovidos dessa esperança por causa de parte da filosofia grega que descartava a possibilidade de uma vida além túmulo, né? Eles eram desprovidos dessa esperança. E mesmo que essa esperança, né, pudesse incluir os gentios, né, logo de antemão, eles ficavam também impossibilitados porque eles ignoravam totalmente essa promessa. Eles não tinham esclarecimento, eles não tinham condição de entender a grandiosidade dessa promessa. E mesmo que a promessa pudesse alcançá-los, mesmo assim, se eles não fossem convencidos pelo Evangelho de Cristo, eles continuariam ignorando as promessas. Mas agora, com o advento de Cristo, eles passam a ser incluídos na promessa e alertados, né, e iluminados para alcançá-las. Um exemplo claro sou eu e você, que não fazíamos parte da comunidade de Israel, que estávamos sem Deus no mundo, que estávamos perdidos e sem esperança, mas agora podemos esperar, e agora esperamos em Cristo, que é a nossa eterna salvação. Sem Deus no mundo,
A expressão sem Deus no mundo não significa que os gentios não acreditassem numa divindade. Ao contrário, eles eram politeístas e idólatras, pois acreditavam e adoravam a muitos deuses. Assim, por meio de seu paganismo, estavam alienados de Deus que havia se estavam alienados do Deus que havia se revelado a Israel. Isso significa dizer que suas vidas eram regidas por falsas divindades pagãs que as mantinham escravizadas em densas trevas espirituais, sem Deus no mundo. E eu quero concluir, dizendo que a vida sem Deus é uma vida triste. O homem sem Deus, ele é mergulhado na idolatria, ele é mergulhado na imoralidade. O homem sem Deus não tem esperança, o homem sem Deus não tem paz, o homem sem Deus não tem alegria. Por vezes, ou várias vezes, nós vamos observar pessoas se suicidando porque não tem Deus, porque não tem paz, porque não tem esperança. Quando as coisas complicam, a única saída, às vezes, é o suicídio, a morte, a violência, porque não tem Deus. Mas eu gostaria de dizer a você que, porventura, está acompanhando aí esse conteúdo, que ainda não aceitou a Jesus como Salvador. Aceite a Jesus, entregue a sua vida a Cristo. A vida sem Deus é horrível. A vida sem Deus é vazia. O homem sem Deus precisa se drogar para ter alívio na alma. O homem sem Deus precisa se prostituir para ter alívio na alma. O homem sem Deus precisa das noitadas, da baderna, dos carnavais, para ter alívio na alma. O homem com Deus se alegra constantemente, porque sabe que Cristo vive na sua vida e que Cristo breve voltará para levá-lo para a eternidade, um lugar seguro, um lugar de paz, onde viveremos para todo sempre. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, a sua família. Até um próximo vídeo, se Deus quiser.